Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de correção de provas. Hoje nós vamos tratar sobre o tema informática. Creio que a maioria de vocês já me conhece, eu sou o professor Eric. Vamos lá começar então, creio que vocês já devem ter recebido o material de hoje. Vamos ver aqui então, começar pela questão número 1, que é uma questão da banca VUNESP. Vamos lá então? Ela diz assim, ó... Caiu na Prefeitura de Cananéia desse ano, uma questão bem recente, ela pergunta assim: assinale a alternativa que apresenta apenas extensões de arquivos reconhecidas por padrão no Windows 7 em sua configuração padrão como arquivos de imagens, né? Vamos lá então. BMP é uma extensão de arquivos de imagem, aí como está na alternativa A, porém PPTX é uma extensão de arquivos que é gerada aí pelo PowerPoint, né? A partir do PowerPoint da versão 2007, a gente tem essa extensão como padrão. Então, a alternativa A está errada. XLSX e DocX. Nós temos aqui extensões por padrão utilizadas pelo Excel e pelo Word, ok? Então, essa também não é uma alternativa correta. Depois nós temos aqui TXT, que é um arquivo de texto, né? Geralmente aberto pelo bloco de notas, e o JPG, que é uma extensão de arquivos de imagem. E depois nós temos o JPG e o PNG, essas duas são extensões de arquivos de imagem, ambas as extensões são abertas pelo Paint, né? Que é o programa aí padrão de edição de imagens que já vem instalado no seu Windows. Então, provavelmente essa é a resposta, vamos só analisar aí para ter certeza. PNG também é uma extensão de imagens, né? E Doc é a extensão dos arquivos do Word gerado nas versões anteriores à versão 2007, né? Então, logo a resposta correta aqui da questão 1 é a alternativa D de dado, ok? Vamos então aqui para a nossa próxima questão, a questão de número 2, que diz assim. Também caiu na prova da VUNESP no ano de 2020, na Prefeitura de Cananéia também. A mesma prova que a gente está corrigindo, né? Um usuário editando um documento por meio do Word 2010 em sua configuração padrão, digitou alguns parágrafos conforme visto na imagem, antes e depois, né? A imagem do antes é essa primeira imagem, né? Onde nós temos aqui 3 parágrafos. Em seguida, selecionou os parágrafos e acionou um recurso do Word 2010 que deixou o documento conforme visto na imagem depois. Então, aqui a gente tem o depois, então ela ficou com esse aspecto. O recurso utilizado foi, então nesse caso aqui, quando a gente tem a inserção aqui dessas bolinhas aqui, né, nós estamos falando dos marcadores, né, alternativa C, marcadores, que é o botão que você vai utilizar para inserir, é esse aqui na guia página inicial mesmo, você vai inserir os marcadores, que vai inserir um símbolo, né, antes de cada um dos parágrafos. Aliás, a diferença entre os marcadores e a numeração é que o marcador, ele tem uma regra, né? O marcador é um símbolo, enquanto a numeração, ela vai seguir aí uma hierarquia, né? A gente pode ter números, mas também pode ter letras, numeração, números romanos, né? Algarismos romanos também, ok? Questão número 3, da mesma provinha, agora falando sobre Excel. Um assistente social preparou a planilha a seguir, exibida no Excel 2010 em sua configuração padrão. Então, a gente dá aí 2 colunas, nós temos aí, né? A coluna A, a gente tem fator de risco, fator 1, 2, 3, 4, 5, de A2 até A6. E na coluna B, a quantidade desses fatores, né? Após preencher a fórmula igual conte C B2, 2 pontos, B6, ponto e vírgula, aspas, maior 10, fecha aspas, fecha parênteses na célula B7, o valor exibido será, bom, a VUNESP meio que tem um padrão, assim, quando ela vai perguntar das fórmulas, a fórmula conte C é uma delas, né? A fórmula conte C, a função conte C, perdão, ela tem, quando o usuário quer contar
quantas células obedeçam a um determinado critério. Nesse caso, olha só, vamos aqui chamar a nossa tela. Ele quer saber quantas células possuam um valor superior a 10 no intervalo de B2 até B6. Então, aqui eu sempre digo, muito cuidado com os operadores. Aqui nós temos o operador maior, né? Mas, às vezes, pode vir também o operador maior ou igual, ou o menor ou igual, né? Muito cuidado com esses operadores. Por quê? Aqui ele está perguntando só os valores que são superiores, que são maiores a 10. E aqui na nossa lista, nós só temos um valor nessa sequência de números que é maior que 10, que é o valor que está lá na célula B5, que é o número 14. E aí, essa fórmula, ela não retorna qual que é o valor maior que 10, porque a conte C vai contar quantas células possuem um valor maior que 10. Nesse exemplo aqui, né? A função conte.c vai contar quantas células obedecem a um determinado critério. No nosso exemplo, então, a gente vai ter como resultado o número 1, ok? Então, a resposta da 3 aqui é a alternativa A, que é o número 1. Muito cuidado quando você for fazer uma prova, seja da VUNESP ou de qualquer outra banca, com os operadores, né? Porque nesse caso a gente tem o maior. Então eu só vou considerar os valores maiores do que um determinado número, né? Do que um determinado valor. Agora, quando a gente tem o maior ou igual, aí eu consideraria, por exemplo, também o valor ali na célula B2, que é 10, e aí a minha resposta seria 2, e aqui o seu examinador de coração pelancudo, né, coração peludo, colocou inclusive aí como alternativa. Às vezes na pressa, na pressão da prova, a gente acaba esquecendo ou passa desapercebido algum operador. Então, muito cuidado com isso também. Por isso a importância da gente fazer exercícios, por isso a importância dessas aulas de correção de prova, né? Porque a gente, corrigindo as provas, a gente cria os hábitos de pegar aí, entender quais são as possíveis pegadinhas de cada banca, né? Ou das bancas em geral também, né? Tem algumas que são parecidas aí em todas elas. Bom, a questão de número 4, também na mesma prova, né? Ela pergunta assim, um usuário preparando uma apresentação sobre os fatores de riscos mais comuns, deseja adicionar um gráfico e um slide do PowerPoint 2010 em sua configuração padrão e utiliza o ícone a seguir. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente o nome da guia e do grupo aonde se localiza o gráfico exibido na imagem. Bom, eu sempre digo que essas questões que envolvem os atalhos, né, os caminhos, na verdade, né, de cada um dos botões, elas pegam muitos usuários, muitos concurseiros aí de surpresa, né? Às vezes a gente acaba não se lembrando o que nós queríamos ali utilizar, como chegar naquele botão, porque no dia a dia a gente faz e acaba, às vezes, não guardando ali o caminho, sem problemas. Então, fica a dica, né? O nome das guias, elas sempre vão ter a ver com a ação que você vai fazer. Então, olha lá, vamos voltar aqui na nossa questão. No nosso exemplo, o usuário, ele quer adicionar, né? Adicionar um gráfico. Então, assim, na guia inserir, tanto do Word, quanto do Excel, quanto do PowerPoint, né? Então, por exemplo, aqui no Word, na guia inserir, é onde a gente vai poder inserir objetos, elementos gráficos. A mesma coisa no PowerPoint. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint para você. Então, olha só, na guia inserir, a gente tem aqui, dentro da guia inserir, a gente tem a opção de inserir um novo slide, tabelas, inserir objetos, imagens, né? E também algumas ilustrações. Dentre eles aqui a gente tem o gráfico, né? Então, aqui por eliminação, né? A gente já podia tirar pelo menos duas alternativas aqui, que é a alternativa A e B, né? Então, às vezes é meio complicado você decorar tudo de todos esses programas,
Mas usando a lógica, a gente consegue trabalhar com eliminação. E se você não soubesse, não lembrasse de jeito nenhum, né? Você eliminando essas duas questões, olha só, a gente já consegue pular de 20% de chance de acerto, se eu colocasse em qualquer uma das alternativas, para pelo menos 33%, né, de chance de acerto, uma vez que eu conseguir eliminar pelo menos duas, beleza? A alternativa correta aqui é a alternativa E, inserir, a guia inserir, né? E o grupo ilustrações. Então, olha só, a gente tem lá no grupo ilustrações, ó, no PowerPoint gráfico. Eu sei que essa não é a versão 2010, é a versão 2016, mas né, essas guias e esses botões em questão não alteraram-se, né? Eles permanecem aí o mesmo caminho. Beleza? E aí, tá conseguindo acompanhar? Tá muito rápido? Se tiver, manda uma mensagem aí que o Igor dá um salve pra gente. Beleza? Bora continuar então. A questão número 5, diz assim, assinale a alternativa que correlaciona corretamente um atalho por teclado do Google Chrome na versão 78, em sua configuração padrão, com sua respectiva funcionalidade, né? Eu sempre gosto de dizer que tecla de atalho não é uma coisa que cai em prova, né? É uma coisa que chove, despenca pra caramba, né? Então, de novo, assim como a questão dos caminhos, né? As teclas de atalho, é interessante que você conheça o maior número possível. Eu, quando estudo, né, as teclas de atalho, eu gosto de pegar minha apostila lá no final, nas últimas páginas, e colocar aquelas que são mais recorrentes nas provas, né? E aí você consegue ir eliminando uma ou outra por exclusão. Às vezes você não sabe, te pergunta uma ação e te dá uma tecla, você não sabe se efetivamente é aquilo, mas você pode aí colocar eliminar algumas dessas alternativas, né? Tem 3 aqui que são muito básicas. Toda a aula sobre navegadores, isso é um padrão nos navegadores, né? Aqui ele citou o Google Chrome na versão 78, aqui só para te dar uma complicadinha, né? Mas na verdade meio que padrão as teclas do Google Chrome em suas versões, né? Mas algumas aqui a gente pode eliminar olhando o que ele está afirmando que cada uma delas fazem. Olha só, por exemplo, Ctrl J é meio que padrão para qualquer navegador que você vai utilizar o Ctrl J para poder visualizar os downloads, né? Ctrl P é meio que padrão para qualquer programa, não só os navegadores, que é para você poder imprimir uma página, né? E Ctrl F também é meio que padrão nos programas, né? Exceto aqueles que são traduzidos para o português. O F é de find, é de localizar alguma coisa na página, né? Então, eu creio que pelo menos essas 3 você já conseguiria, porque são teclas muito utilizadas, e eliminar aí, né? A alternativa correta aqui é a alternativa B de bola. O Ctrl T abre uma nova guia, né? E aí, usando essas mesmas teclas padrão, como eu disse para você, você também poderia olhar aqui na D, que é a outra alternativa que havia sobrado, né? E você vai ver que Ctrl N não serve para imprimir uma página. Você provavelmente lembrou que Ctrl P imprimiria uma página, que é meio que uma tecla padrão. Então, por isso que é legal você utilizar as teclas que mais caem, né? Para que você possa ir eliminando, né? Algumas teclas aí durante a sua prova, né? Tranquilo? Vamos então para a nossa próxima questão. Agora é uma prova diferente, mas da mesma banca. Ela também é bem recente, essa questão. E aí ela fala, caiu na Avareprev, né? Que deve ser aí a Fundação de Previdência dos Funcionários da cidade de Avaré, no interior de São Paulo. Perdão. E aí ela fala assim: a imagem a seguir mostra o conteúdo de uma pasta por meio do Windows Explorer do Microsoft Windows 7, ambos em suas configurações originais. Então, eu tenho provavelmente uma pasta que se chama Frequentes, e dentro dessa pasta eu tenho 2 subpastas, Metas e Metazoom, né? O usuário clica com o botão principal do mouse sobre a pasta Metazoom e arrasta, né, até em cima da pasta Metas, inicialmente vazia, e solta
o botão do mouse. O resultado dessa opção é, então olha só, uma coisa que a gente tem que lembrar é que quando nós temos arquivos que estejam no mesmo diretório, então vamos lá, vamos imaginar que eu tenha o diretório C2 e que dentro do diretório C2 eu tenha lá uma pasta que se chama pasta 1 e eu tenho também dentro de C2 uma pasta que se chame pasta 2, ok? Quando eu pego um arquivo ou uma pasta e arrasto de uma pasta para outra que esteja dentro do mesmo diretório, ou um arquivo que esteja dentro de uma pasta para dentro de um diretório, sendo que essa pasta está nesse mesmo diretório, né, como no exemplo aqui atrás, os arquivos no Windows, eles são movidos. É a mesma ação de recortar um arquivo, tirar ele daqui e colocar aqui, Ctrl X, Ctrl V, seria a mesma ação. Então, se nós temos os arquivos no mesmo diretório, esses arquivos eles são movidos. Eu tiro um arquivo daqui e coloco ele para lá. Esses arquivos só são copiados por padrão, quando a gente clica e arrasta, quando nós temos diretórios diferentes, ou seja, discos diferentes, né? Se aqui fosse C na pasta 1 e aqui fosse D na pasta 2. Se eu clico e arrasto essa pasta 1 e coloco, né, até o ícone lá da pasta 2, essa pasta 2, essa pasta 1, perdão, ela seria copiada, né? Porque quando eu tenho diretórios diferentes, eles são copiados, ok? Então, sabendo disso, vamos lá às alternativas. Olha só. Alternativa A, apenas o conteúdo, então só para antes, né, vamos só aqui retomar, né, ele pega lá na pasta 1 e arrasta até metas, ele pega metas 1 e arrasta até metas, né. Apenas o conteúdo da pasta metas 1 será copiado, então aqui o verbo está errado, né. Ele seria movido, né, para a pasta metas. Apenas o conteúdo da pasta metas 1 será movido para metas. Então, nesse caso, essa alternativa ela não está completamente errada, né? Só que ela está utilizando aqui o apenas. Se eu tenho um conteúdo dentro de pasta metas 1 e uma pasta e uma subpasta lá dentro, tudo isso vai junto, né? Porque vai acompanhar essa pasta. Então, aqui a alternativa não está completa, vamos ver se a gente tem uma mais completa aqui. Alternativa C, a pasta meta 1, seu conteúdo serão copiados. Aqui ficou melhor o começo, só que o verbo de novo está errado, copiados, quando o verbo seria movidos, porque eles estão no mesmo diretório. A pasta metas 1 e seu conteúdo serão movidos para dentro da pasta metas. Então, essa aqui parece ser mais interessante, porque a pasta e todo o seu conteúdo vai ser movido, né? Como eu falei, o diretório é o mesmo, então é movido e não copiado. Até agora, a alternativa D parece ser a melhor alternativa. E a pasta metas será substituída pela metas 1. Não, isso não acontece, né? Só para a gente lembrar, tem uma forma de você driblar esse padrão, tá? Como é que isso funciona? Se você pegar e você utilizar, por exemplo, a tecla Ctrl, aí mesmo que os diretórios sejam iguais, o arquivo será copiado. Tudo bem? Também temos Shift para mover e Alt para criar um atalho. Beleza? Isso está na apostila, dá uma olhada lá. Questão número 7 agora, caiu também nessa prova aí do Avaré Prev, né? E diz assim, ó. Observe a planilha a seguir elaborada por meio do Excel em sua configuração padrão. Então, nós temos aí uma planilha onde nós temos duas colunas, né? Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que deve estar na célula B8 para estar de acordo com o valor exibido na imagem, né? Então, olha só. Alternativa A fala assim, ó, conte C, aqui nós não temos, deixa eu só ignorar, a gente ficar sem os pontos, né? Ignorar. Então, olha só.
conte C, B2 a dois pontos B6, finalizado. A sintaxe aqui tem um erro porque a função aqui é a conte.c, né? A conte.c sem esse ponto, ela não existe, né? A alternativa B, soma.c, na verdade aqui aí ela é junto, não tem o ponto, então ela está errada aí, né? Mas a função soma-c, ela soma se seguir quando segue aqui um teste, né? Uma condição. Contar, aqui ela vai contar, né? Quantas células possuem nesse intervalo, só que a sintaxe também não está certa. Função C. A função C é quando eu tenho um teste lógico, aqui eu não tenho um teste lógico, né? Um valor verdadeiro e um valor falso. Então, provavelmente, conte.c, até aqui está correto, de B2 até B6, finalizado. Então, o que vai fazer essa função aqui da alternativa E? Ó? Ela vai contar de B2 até B6, ou seja, daqui até aqui, né? Onde está escrito aguardando, finalizado, né? Iniciado, finalizado, iniciado, né? Ela vai contar quantas vezes tem a palavra finalizado. Nesse caso, a gente tem a palavra finalizado duas vezes, em B3 e em B5 a gente tem finalizado. Então, o resultado é 2. Então, essa aqui é a questão, a alternativa, perdão, que é a resposta da questão, né? De B2 até B6, eu tenho a palavra finalizada aqui duas vezes. A função conte.c conta quantas vezes uma ocorrência ocorre, né? Nesse caso, eu estou pedindo para ele contar de B2 até B6 quantas vezes ocorre a palavra finalizado, né? Essa função poderia também utilizar os operadores de maior, menor, poderia colocar um igual aqui, mas quando eu vou comparar texto, basta eu colocar o texto entre aspas, que ele vai fazer essa verificação para mim, ok? Bora então para a próxima questão, número 8, da mesma prova. A tabela a seguir foi adicionada a um documento do Word de 2010 em sua configuração padrão, utilizando-se o ícone, e aí tem esse ícone de tabela, né? Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a guia e o grupo em que se encontra o ícone utilizado. Então, de novo, uma dica que eu já dei lá em cima, e aí outra coisa importante de você fazer provas da banca, se você tem. Se você está almejando um cargo específico, você já deve saber a banca que esse cargo, né, o órgão, ele vai sempre escolher ali a mesma banca, né? Então, se você ainda não tem o edital, você pode estudar pelo edital e utilizando provas dessa banca. Então, é interessante que você faça uma pesquisa. Existem vários cursos onde você consegue fazer isso, né? Existem vários sites, perdão, onde você consegue fazer isso. No site da Legis mesmo você encontra provas e questões. E é interessante você sempre fazer, se você tem um cargo específico em mente, né? Você vai estudar para uma prova específica, fazer provas da sua banca especificamente, tá? É interessante você fazer também provas sempre recentes, né? Pegar aí 3, 4 anos no máximo, né? Porque também as bancas mudam, né? Vão mudando o que é perguntado de tempo em tempo, né? Ou a forma de perguntar. Bom, por que eu disse isso? Porque voltando aqui na nossa prova, se você analisar, ela vai ter um conceito que eu já passei para você anteriormente, que é o conceito das guias, né? Como eu falei para você, quando eu quero colocar um objeto adicionar algum elemento gráfico no meu documento, na minha apresentação, na minha planilha, a gente vai recorrer à guia inserir. Então, olha só, se você tivesse isso em mente, na outra alternativa, na outra questão que nós fizemos anteriormente, nessa aula, a gente pulava lá de uma chance de acerto, eu não sei qual que é o endereço, né, do botão. Você pularia na outra alternativa, fazendo a eliminação, de 20% para 33%. Aqui, se você fizer a exclusão, olha só, a guia inserir eu só tenho na alternativa A e B, né? Então, a gente consegue eliminar aí
3 alternativas e pular aí de 20%, não sei, mas eu lembro que está na guia inserir, você já consegue pular aí para 50% de chance de acerto, de 20% para 50% de chances de acerto. E aí, olha só, as tabelas, lá na guia inserir do Word, ela tem um grupo específico que é o tabelas, né? Então, olha só, na guia inserir, nós temos aqui, ó, o grupo tabelas com um botãozinho para inserir as tabelas, tá vendo? Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa A, inserir tabelas. Beleza? Tranquilinho essa também, né? Lembre-se sempre aí de analisar quando cai um botão, qual é a guia, as guias que estão sendo ofertadas aí como resposta. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão, questão de número 9, diz assim: um assistente social, por meio do PowerPoint 2010 de sua configuração padrão, deseja adicionar um efeito de animação em sua apresentação. Assinale a alternativa que apresenta um ícone que representa um efeito de animação. Voltando um pouquinho para trás ainda aqui do conteúdo, deixa eu só projetar aqui para você o PowerPoint. Olha só, eu tenho dois elementos muito importantes que trazem aqui uma certa ação para a minha apresentação, né? São as transições e as animações. As transições tratam do efeito, né? Quando eu mudo de um slide para o outro, né? É o efeito que eu vou ter quando eu tenho a mudança de um slide para o outro. E aí, todos os botões de transição, eles são inspirados nos slides. Então, eles têm essas formas retangulares, né? Aqui na nossa questão, ele está perguntando sobre animações. Olha só que interessante. As animações, então, se eu tiver aqui um elemento para animar, né? As opções de animação, os desenhos dos efeitos são inspirados em estrelinhas, tá vendo? Né? Eu sempre falo isso em aula, e aí a gente tem 3 aqui grupos, que é entrada, saída e ênfase, né? Entrada, ênfase e saída, né? Então, tá até tranquilo de fazer essa questão, porque olha só, as opções que eu teria, as estrelinhas, né, seriam as alternativas B e C. Mas se você já conhece aí os botões dos efeitos de animação, você vai ver, ó, que eles meio que se parecem, né, com o da alternativa B, e que inclusive o examinador nessa foi bonzinho, colocou até o nome do efeito, que é o aparecer, né? Alternativa B de bola. Beleza? Vamos então para a questão de número 10. Questão de número 10. Aqui eu acho que, em geral, as bancas, quando vão perguntar de e-mail, gostam de perguntar alguns temas, né? As funções dos campos, do CC, do CCO e do para do CC e do CCO, né? As diferenças desses campos, e também as diferenças dos botões, responder e responder a todos, né? Eu diria que assim, está quase na metade das questões, se você for procurar, elas vão versarem, né? Elas vão falar sobre esses dois temas, né? E aqui não é muito diferente, olha lá. Um assistente social cuja conta de e-mail é assistentesocial@avaré.gov.br, utilizando o Outlook 2010 em sua configuração padrão, recebeu um e-mail cujos campos estavam definidos como mostrado a seguir. Então, olha só, quem mandou o D é o usuário@avaré.gov.br, ele está mandando para assistente social e para o técnico, com cópia para o analista. E o assunto, essa daqui é uma pegadinha muito recorrente na VUNESP, em qualquer outra banca. Cuidado! Se no campo assunto tem um e-mail, não interessa. O campo assunto não é um campo onde eu vou colocar, vou informar os destinatários do e-mail. No nosso exemplo, olha só, o campo assunto, ele tem lá um e-mail, que é o indicar@imprensa@avaré.gov.br. Então, esse endereço de e-mail, o indicar imprensa, na verdade tem, acho que é um espaço até, está sublinhado, acho que não tem um underline, mas enfim, esse e-mail que está no campo assunto aí, quando eu for enviar a mensagem, ele não vai receber o e-mail, tá? Então, muito cuidado, todas as bancas gostam de fazer essa pegadinha, colocam o e-mail lá no campo assunto para envolver, então não caia nessa bobeira, tá? É bem simples. Bora voltar lá para o exercício. Então, olha só. Quem está recebendo, a questão está versando aqui, né, sobre o e-mail assistentesocial@avaré. Esse cara aqui, né, ele está utilizando e ele recebeu esse e-mail, certo? E aí, olha só, ao clicar em responder, o seu e-mail será enviado apenas para quem, né?
No caso, quando ele clica em responder, ele vai responder apenas para o emissor da mensagem, né? Para quem enviou a mensagem. Então, quem enviou a mensagem foi o usuário @varé. O D aí é o usuário @varé. Então, só ele que vai receber essa mensagem, ok? Nesse caso, então, a alternativa correta é a alternativa C, usuário@avaré.gov.br, ok? Seria diferente aqui se ele utilizasse o botão responder a todos? Sim, se ele utilizasse o botão responder a todos, aí quem receberia seria tanto o usuário quanto o técnico @varé, aí receberia essa resposta, né? Alternativa 11, ou questão 11. Usando o e-mail Microsoft Windows 7 em sua configuração padrão, o usuário está editando uma frase no WordPad e a formatou como negrito, sublinhado e itálico. Então ele abriu o WordPad e colocou esses três efeitos, negrito, itálico e sublinhado, né? Ao selecionar toda essa frase, ele pressionou as teclas Ctrl C, então tecla de atalho, olha lá, não cai em prova, despenca, né? Ctrl C copia, né? Abriu aí o bloco de notas em sua configuração original e pressionou as teclas Ctrl V. Então ele selecionou o conteúdo que tinha uma formatação lá no WordPad, selecionou Ctrl C e deu um Ctrl V. Ou seja, ele copiou um texto formatado do WordPad e mandou para o bloco de notas. Assinale a alternativa que indica corretamente como será formatada essa frase no bloco de notas, né? Então, olha só. Quando você compra o seu computador, ele vem com Windows, né? Nós temos dois editores de texto padrão, né? Que é o bloco de notas e o WordPad. O bloco de notas, você vai colocar apenas texto sem formatação. Você não vai conseguir colocar formatação diferente nos parágrafos, né? Você até consegue colocar um negrito, itálico, sublinhado, mas para todo o documento, né? Já o WordPad, ele é muito parecido com o Word, com bem menos funções, é claro, mas você já consegue fazer um documento com aspecto, né, melhor. Você já consegue fazer aí formatações em palavras diferentes dentro de um parágrafo, utilizar diferentes alinhamentos, né, tamanhos de fonte, enfim. Como um bloco de notas ele não tem essas formatações, quando eu copio um texto formatado, seja do Word ou do WordPad, como é o caso da nossa questão, essas formatações não vão para o bloco de notas. É só copiar o texto, né? Então, dito isso, a alternativa correta aqui é a alternativa E. O texto vai ser colado lá no bloco de notas sem nenhuma das formatações de negrito itálico, negrito, sublinhado e itálico, perdão, né? Então, o bloco de notas, por ele não possuir essa opção dessas formatações, né, você trabalhar com essas formatações em diferentes pontos do texto, ele não vai trazer essas formatações. Se aqui a alternativa estivesse versando no WordPad, no Word, o Word receberia essas formatações, mas o bloco de notas, como só trabalha com texto sem formatação, não recebe essas formatações. Beleza? Bora então para a nossa próxima questão. Vamos avançando aí. Questão de número 12. No Word 2010, sua configuração padrão, tem-se o ícone recortar do grupo área de transferência, perdão, e guia página inicial destacado na imagem a seguir. Então ele dá o grupo aí, tá tranquilinho, e ele ainda destaca o botão. A pergunta é: assinale a alternativa que apresenta a combinação de teclas com o mesmo efeito desse ícone, né? Questão dada, né? Quem faz questões, daí a importância de fazer as questões, né? Questão dada. A tecla de atalho aí do recortar é Ctrl X, né? Então essa é a resposta, né? Nós temos aí Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X, acho que são as teclas mais importantes que a gente tem de atalho aí, tanto no Windows quanto nos programas, ok? Vamos então para a questão de número 13. A questão de número 13 pergunta assim, ó: tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010, sua configuração padrão.
Tem aí uma planilhinha com 3 colunas ocupadas, né? Mas ocupando aí 4 coluninhas. E aí ele pergunta assim: com a célula A1 selecionada, assinale a alternativa que apresenta o resultado da ação ao pressionar as teclas Ctrl Page Down. Então, ele está aqui, ó. Opa! Tá desse jeito aqui. Aí, se ele selecionasse aqui a célula A1 e pressionasse Ctrl Page Down, o que que acontece? Ctrl Page Down é a tecla de atalho para que eu vá para a próxima planilha, né? Ou seja, ele iria para a planilha 2. Logo, aqui das alternativas corretas, eu teria ativada a planilha 2, a alternativa A, que é a nossa resposta. Beleza? Questão tranquila também, tecla de atalho, né? Se você faz lá os exercícios de Excel, e aí sempre, como eu digo, sempre fazendo esses exercícios, utilizando aí o programa, né? É interessante você utilizar o programa, por quê? Porque você começa a decorar as teclas de atalho, né? Então, vai copiar, usa a tecla de atalho, né? Vai recortar, vai fazer uma função lá, utilize as teclas de atalho. Isso vai ajudar muito você a decorar essas teclas de atalho e, novamente, trabalhar com as opções de exclusão quando for aí uma questão que verse sobre tecla de atalho. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão, questão 14, e diz assim: tem-se o painel de animação de 5 altoformas em um slide criado no Microsoft PowerPoint 2010 em sua configuração original. Então a gente tem esse painel de animação. Como é que funciona o painel de animação? Olha só, cada númerozinho desse aqui significa que é um clique. Então, quando eu der o primeiro clique, vai começar esse carinha. Quando eu der o segundo clique, vai começar esse carinha. Terceiro clique, esse carinha e assim por diante. E aqui é meio que o tempo que cada um desses efeitos vai ter. Ok? Assinale a alternativa que indica qual altoforma tem a duração de animação mais longa, sem contar o tempo de demora. Então, qual que tem o tempo mais longo aqui? É simples. Aqui, ó, a gente vê qual que é o tempo mais longo. O tempo mais longo é esse aqui, ó, seta para de 3 pontinhos, né? Provavelmente seria seta para a direita, né? Mas não coube, né? Então, é seta para a de 3 pontinhos. A alternativa aí, ó, a alternativa E, 5, seta para de, é que vai ter o tempo mais longo, né? A gente tem o tempo aqui bem visível, que é o tempo mais longo de duração. Beleza? Vamos então para a próxima questão, questão de número 15. Pergunta assim: considerando o uso do aplicativo Outlook 2010 em sua configuração padrão, o usuário deseja enviar uma mensagem de correio eletrônico para 30 destinatários, mas quer evitar que qualquer um desses destinatários possa clicar em responder a todos e com isso enviar a resposta dessa mensagem original para qualquer um dos 30 destinatários originais. Para isso, esse usuário inicial precisa colocar todos os 30 destinatários. Então, o que eu te falei agora há pouco? A maior parte das questões das bancas em geral versam sobre os campos, que são os campos para CC e CCO, a diferença entre eles, e os botões responder e responder a todos. Essa aqui englobou os dois. Né? Então, olha só, ele quer um modo que eu coloque 30 destinatários, né? Então, se eu fosse mandar um e-mail para várias pessoas, eu não quero que essas pessoas tenham acesso aos e-mails uma das outras, e aí, ao responder, não responda para todos. Né? É chato isso quando você está lá no seu trabalho, alguém manda um e-mail para várias pessoas e todo mundo fica respondendo um ok para todos. Eu responde o ok só para destinatários, é só o responder e não responder a todos. Né? Só quem enviou o e-mail precisa saber o ciente, salvo que o assunto necessite, né, da confirmação de todos ali para que todos saibam. Né? Enfim, então nesse caso eu teria que colocar todos eles no campo CCO, porque aí todo mundo vai meio que achar ali que está recebendo um e-mail só para ele, porque o destinatário lá no cabeçalho, ele vai achar que é só ele, né? E aí se ele clicar no responder a todos, ele não tem acesso aos outros que foram enviados, né? Então a alternativa correta aqui, ó, é a alternativa B, no campo CCO apenas. Beleza? Tranquilinho? Mais uma prova da VUNESP aqui, caiu também, prova recente, caiu na Prefeitura de São Roque. E aí a questão é assim, ó, o usuário está utilizando o WordPad, que é
integrante do Windows 7 em sua configuração padrão para editar um documento. Assinale a alternativa que contém o formato de extensão de arquivos utilizados como padrão desse programa aplicativo, né? Essa daqui eu acho fácil também, né? É uma questão tranquilinha, você só tem que lembrar lá das extensões padrões lá de cada um dos programas. E aqui dos programas padrões também, os programas que são acessórios padrão aí do Windows, né? São tranquilos, olha só. Para o Paint, por padrão, quando eu salvo, é o PNG, mas ele consegue editar também, além do PNG, o JPG, o BMP e GIFs, né? Os mais importantes. Nós temos também o bloco de notas, que nós já abordamos na aula de hoje, que é o TXT. E do WordPad, o arquivo, a extensão padrão de arquivos é o Rich Text Format, que é o RTF, que está presente aqui ó, na nossa alternativa D de dados. Então, o bloco de notas é o RTF, ok? CSV são valores separados por vírgulas, geralmente a gente vai utilizar o Excel ou o bloco de notas também lê ele só no modo texto, só que você não vai ter as células separadinhas, você vai ter um ponto e vírgula, um ponto separando cada um dos valores. PCX, desconheço essa extensão. PDF, a gente vai utilizar. Se você está utilizando aí o Windows 7, você vai precisar de um programa para ler essa extensão, né? Agora, se você está utilizando o Windows 8 para frente, vai ser aí provavelmente o navegador que vai abrir. Por exemplo, o Windows 10, o Edge que faz esse papel. Então, você não precisa instalar um programa que seja um aplicativo de leitura de arquivos com extensão PDF, beleza? XLS, as extensões dos arquivos do Excel nas versões mais antigas, antes de 2007, beleza? Vamos então aqui para a questão de número 17. Um funcionário público digitou o texto da figura a seguir com o programa Word 2010 em sua configuração padrão. Então, o texto é: nem uma luz de esperança, nem um sopro de bonança. Na fonte sinto passar. Em seguida, ele selecionou 3 palavras desse texto e realizou um único clique de mouse sobre o ícone do S com o risquinho embaixo é do sublinhado, que é o risquinho embaixo, né? Do texto, do grupo, perdão, fonte da página inicial, ficando o texto como mostrado. O mesmo texto, só que as palavras esperança, sopro e fonte estão aí sublinhadas, né? Para fazer a seleção dessas 3 palavras, o usuário selecionou inicialmente a palavra esperança com um duplo clique. Por que um duplo clique? Porque quando eu clico no Word 2 vezes, 1, 2, eu seleciono uma palavra inteira. Em seguida, adicionou uma tecla de teclado do computador e realizou cliques duplos sobre as palavras sopro e fonte. Só que, olha só, estou selecionando aqui a palavra mouse. Se eu quiser selecionar também a palavra seguida, com clique duplo, aí ele desseleciona a palavra mouse e seleciona a palavra em seguida. Como é que eu faço para eu ir selecionando assim, várias palavras, né, utilizando essa opção do duplo clique, que é isso que ele quer saber que esse funcionário público fez. A tecla de atalho que nós vamos utilizar é Ctrl, né? Em geral, quando a gente está trabalhando tanto no Windows quanto no Word, né, nos programas da suite Office, quando a gente quer selecionar mais de uma coisa na mesma seleção, mas eles não estão juntinhos, a gente vai utilizar o Ctrl, né? Isso serve também com os ícones das suas pastas, dos seus arquivos, programas lá na área de trabalho, ou em uma pasta, por exemplo, né? Você quer selecionar vários de forma intermitente, fica com a tecla Ctrl pressionada. Então, tecla Ctrl, alternativa C de casa, é a resposta da questão 17. 17, C de casa, beleza? Vamos então para a nossa próxima questão, questão de número 18, diz assim: as células de uma planilha que está sendo elaborada com o programa Excel 2010 em sua configuração padrão foram preenchidas com os valores mostrados a seguir. Aí eu tenho vários valores, né? E aí, C igual conte.c, nós já vimos a função conte.c na aula de hoje, ela conta quantas células passam em um determinado critério, né? Se igual conte.c de A1 a E5, ou seja, todo o intervalo,
as células que forem maior que 2, mais conte ponto C de C1 até E5, as que são menores que 8, forem inseridas na célula A7, o valor resultante será... Então, vamos dar uma olhada aqui, quantas células a gente tem que os valores de A1 até E5, os valores são superiores a 2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 não, desculpa, contamos errado, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora, se a gente for contar... desculpa, estou contando errado, porque eu inverti os símbolos. Aqui, perdão, olha só. É para eu contar de A1 até E5 os valores menores que 2. Perdão. Os valores menores que 2. Então, fica até mais fácil, né? Ou seja, só quando tiver um ou 0 aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4 números 1. Beleza? E somar com aqueles que sejam de C1, ou seja, daqui até E5, maiores que 8. Então, nesse quadrante aqui, os maiores que 8 são 1, 2, 3. 3 com 4 é igual a 7, né? Entendeu? Vamos recapitular aqui, então, Desculpa, tive um erro na hora dos sinais, né? Acabei de falar mais cedo, cuidados com os sinais. E aí, aqui enxergando na tela um pouquinho pequeno, acabei me confundindo, mas vamos lá, Dá um zoom aqui para aumentar. Conte ponto C. Os valores que são menores que 2, ok? E somar isso de A1 até E5, ou seja, de toda a planilha lá. E somar com o que for de C1 até E5 maior que 8. Então, olha só. Os valores menores que 2 aqui na minha planilha inteira são só os que se eu tivesse aqui, né? Como não tem valores negativos, 1 ou 0. Só tem valores 1 aqui, não tem o 0 nesse caso. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. D1, D2, B1 e C1, eu tenho os valores 1. Então, eu tenho 4 aqui nessa primeira equação aqui, eu tenho 4. Eu tenho que somar com o que dá nessa segunda equação. Essa segunda equação, eu devo somar dessas 3 colunas aqui, os valores que são maiores que 8. Eu tenho C1 e C3 e E4, que são 9. São os únicos valores aí que são superiores a 8. Então, 4, que é o resultado dessa primeira função, com 8, que é o resultado dessa primeira, com 3, perdão, que é o resultado dessa segunda função, a gente tem 7, que é a nossa alternativa aqui, beleza? A alternativa A é a alternativa correta, ok? Quadrar aqui, beleza. Vamos então para a questão de número 19. Assinale a alternativa que contém os nomes das guias do programa PowerPoint 2010 e sua configuração padrão, que respectivamente permitem ao usuário adicionar uma tabela a um slide, né? Meio que está repetitivo, é bom para a gente, né? E 2, escolher um tema para os slides de uma apresentação. Bom, então uma você já tem que saber, porque a gente já viu, aqui na aula de hoje, né? Na guia inserir, eu consigo lá inserir a tabela, né? E aonde é que lá no PowerPoint, em qual guia, eu consigo escolher um tema para os slides de uma apresentação? Só indo pela guia inserir, você já colocaria aqui design, né? Aqui em design, é onde a gente tem os temas, essa coloração toda diferente aqui que a gente tem para poder utilizar na nossa apresentação, né? Então, se você só lembrasse aquilo que eu te falei, de você utilizar o verbo, né? Lembrar, então, para colocar alguma coisa, usa guia inserir, né? Você já, por eliminação, você já conseguiria eliminar as outras alternativas. Então, a alternativa correta da 19 é a alternativa B,
inserir, as guias inserir e a guia design. Beleza? Tranquilinho? Vamos para a próxima, então, que é a questão 20. Assinale a alternativa que contém o nome do sistema de documentos disponíveis na internet no formato de hipertexto, que podem ser acessados por meio de um programa de um computador ou navegador. Então, esses documentos em formatos de hipertexto, né, nós encontramos na World Wide Web, por isso que você coloca www, falando basicamente das páginas, né? Então, você encontra na World Wide Web a alternativa E de escola. Tudo bem? Mudar de banca agora, porque nem só de VUNESP se farão os concursos, né? Nós temos aqui ó, a questão 21, que pergunta assim, uma questão que caiu lá no Banco da Amazônia, técnico bancário, e diz assim: o protocolo que permite a navegação na internet segura através da criptografia de informações é o... Isso aqui é bem simples, eu sempre falo. Falou sobre navegação segura, protocolo de navegação segura, a gente está falando do HTTPS, Hypertext Transfer Protocol, né? O HTTP, que é o protocolo responsável pela transferência do hipertexto, que é basicamente o que você vê numa página de internet, né? O texto, a imagem, áudio, vídeo, né? Ele vai transportar toda essa informação do servidor para o seu computador. Ele tem uma variação, que é o HTTPS, que é quando a gente implementa uma camada de segurança, né? Geralmente você vai identificar um site que tem essa tecnologia ou verificando lá no endereço da barra de tarefas do seu navegador, você vai ver lá HTTPS, né? Ou você também pode localizar a imagem de um cadeadozinho. E você pode, inclusive, confirmar qual que é o certificado de segurança, né? Para que um site tenha essa tecnologia, ele é certificado, né? Uma certificadora vai fazer esse processo de avaliação para ver se o site realmente é seguro, ok? Só aproveitando também, voltando um pouquinho, esse protocolo, né? Você vai utilizar certificados de segurança, outras duas palavrinhas-chave, né? Outras duas siglas-chave, de tecnologia SSL ou TLS, ok? Então, apareceu lá, protocolo de segurança para navegação, ou certificados SSL, TLS, provavelmente vai estar falando aí, versando essa questão sobre o protocolo HTTPS. Agora sim, vamos então para a nossa próxima questão, que também é da banca CES Granrio, também aí do Banco da Amazônia, né? E aí, a gente tem a seguinte pergunta. A imagem abaixo foi extraída da barra de ferramentas do LibreOffice. Aí você fala assim, professor, mas a gente geralmente não vê o LibreOffice, né? Mas tanto o Office quanto o LibreOffice, eles são muito parecidos. Então, os botões também são muito parecidos. Esse botão aqui também não te lembra um botão lá do Word, né? Que ele faz, né? O botão que eu tenho, o pincel, né? Lá no Word, olha só, esse botão que fica lá na página inicial, esse botão do pincel aqui, o pincel de formatação, né? Ele serve para pegar a formatação de um lugar e aplicar a um outro lugar, né? Então, a gente vai ter aí algo bem parecido, né? Então, nós temos aqui, ó, apagar parte da figura, apagar parte do texto, pintar uma área de texto, pintar uma área de figura, não, copiar a formatação, tá? Aliás, eu estou vendo aqui, parece que no gabarito que foi enviado errado, tá? Então, corrige essa informação, por favor, aí no seu gabarito. Desculpa, tá? Ele copia uma formatação para que seja aplicada em outro lugar, tudo bem? Questão 23, também da mesma banca, CES Granrio, e aí ele pergunta assim, considere a figura a seguir, o que nós temos aí? É um atalho, provavelmente para um arquivo TXT, né? Por que eu sei que é um atalho? Porque a gente tem aqui essa setinha aqui no canto inferior esquerdo, né? E TXT pelo formato do ícone aí. A pequena seta no canto inferior esquerdo da imagem indica que, aí, acabei de falar, né? Este é um atalho para o arquivo, né? Essa setinha embaixo indica que eu tenho aí o uso de um atalho. E aí vai uma dica super importante, ó.
O atalho, ele não é um arquivo. Lembre-se sempre disso. O atalho não é um arquivo, ele é um caminho para o arquivo. Então, se qualquer banca lá perguntar que o Joãozinho tinha esse atalho aí, né? Se ele apaga o atalho, o que acontece com o arquivo, né? Que vai levar, quando eu der um clique duplo sobre esse atalho, o arquivo que será aberto, né? Nada, ok? Então, como o atalho não é o arquivo, quando eu dou um clique duplo sobre, quando eu excluo o arquivo, né? Que pertence a esse atalho, se eu excluir o atalho, nada acontece com o arquivo. Se eu excluir o arquivo, também nada acontece com o atalho. Sim, nada acontece com o atalho. O que acontece é que da próxima vez que você for acessar esse atalho, o Windows vai te falar, ó, esse atalho, o arquivo que ele leva deixou de existir, você não quer excluir ele? E aí você pode confirmar ou não. Mas então por isso que eu sempre digo, arquivo não é atalho e atalho não é arquivo. Se você excluir o arquivo, nada acontece com o atalho, se você excluir o atalho, nada acontece com o arquivo. Outra coisa, se você tiver o atalho para um programa, excluir esse atalho do programa, eu excluo o programa? Não, eu vou excluir o programa se eu for até o painel de controle e lá fizer a remoção do programa, ou da forma errada se você excluir as pastas do programa. Aí é uma forma errada porque nem sempre todo o conteúdo daquele programa está dentro daquela pasta. Achei a pasta do, sei lá, fazer propaganda, né? CorelDRAW. Vou lá e excluo. Excluiu o CorelDRAW? Não, porque às vezes ele coloca alguns arquivos, informação de cache, por exemplo, em outros lugares. E aí você não está excluindo todo que é referente ao programa, né? Essa não é a forma correta de você excluir um programa do seu computador. Tem que ir lá no painel de controle. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Questão de número 24, ela pergunta assim, ó. Se um usuário tem duas pastas em uma mesma partição de um disco rígido de um computador rodando Windows 10 em português, o que acontece se esse usuário, utilizando o botão esquerdo do mouse, botão principal, né, arrasta uma pasta para outra? Olha só, salvo engano, primeira questão de hoje, né? De uma outra banca, e aqui a gente está tendo a mesma questão, 2 anos de diferença, a mesma questão perguntando a mesma coisa, né? Então, por isso que, volto a dizer, é importante você fazer questões de concurso, porque só fazendo as questões você vai saber o que as bancas perguntam. Não tem outro jeito, né? Bem como, de novo, é importante você fazer questões da banca que se você tem um cargo específico da banca que você está procurando, almejando aí esse cargo específico, beleza? Então, voltando lá, a gente já sabe que se está na mesma partição, no mesmo disco, a gente vai ter esse arquivo, qual que é o verbo movido, né? Então, se estiver copiado, a gente esquece. Mas vamos ver o que ele está falando aqui, ó. Aparece uma mensagem perguntando se o usuário quer mover a pasta e todo o seu conteúdo ou somente o conteúdo da pasta. Não, por padrão ele já faz, ele move, né? Ele não vai perguntar para você e nem vai te dar a opção de um ou outro, tá? A pasta arrastada e seu conteúdo são, olha o verbo errado aí, ó, o verbo errado, copiados. Não, será movido, né? Então, muito cuidado ao verbo aí. C, a pasta arrastada e todo o seu conteúdo serão movidos para outra pasta, tá certo, e deixarão de existir em sua localização original. Muito bem, resumiu o que é mover, né? Quando eu movo, se eu tenho, por exemplo, um mouse aqui, né? Eu vou mover ele para cá, significa que eu estou tirando ele daqui e colocando ele para cá, ele deixa de existir aqui, né? Mesma coisa com o arquivo, quando eu movo o arquivo, eu pego ele daqui, coloco para cá, ele deixa de existir aqui e passa a existir nessa outra pasta, senão o que eu estou fazendo não é mover, eu estou copiando, né? Então, provavelmente essa é a alternativa correta, vamos ver aqui as próximas alternativas. D. O conteúdo da pasta arrastada é movido para outra pasta, mas a pasta de origem, agora vazia, continua a existir na localização original. Não, aí eu não estou movendo, eu estou copiando, né?
Então, essa está errada por conta disso. E o usuário recebe uma mensagem de erro advertindo que as pastas não podem ser, aqui provavelmente era alinhadas, e acho que na hora de copiar do PDF deve ter dado alguma coisa, mas enfim, não, eu consigo fazer esta operação sem nenhum problema. Tranquilo? Então, de novo, lembrando, diretórios iguais, arquivos ou pastas movidos, diretórios diferentes, arquivos ou pastas copiados. Tudo bem? E quando eu digo pastas, é todo o conteúdo que tiver dentro dela, arquivos, subpastas. Tudo bem? Vamos então para a questão 25. Um usuário, o programador que trabalhava em home office às sextas-feiras não tinha todos os recursos da empresa em que trabalhava. E não tinha todos os recursos da empresa em que trabalhava, foi surpreendido por uma falta de energia durante alguns minutos em sua residência. O resultado foi perda do trabalho que não havia sido salvo antes da ocorrência. O equipamento que, se tivesse sido instalado, poderia ter evitado esse transtorno e a necessidade do retrabalho Então, aquele aparelho que a gente tem aí nas empresas, ele nem é tão caro assim, né? Você pode ter até na sua casa. Mas que geralmente na empresa tem principalmente para sustentar ali o servidor, né, que não pode parar. Quando há a falta de energia, a gente está falando aí do no break, né? Ao pé da letra aí seria sem parar, né? Não teria uma pausa, né? Ele não para. Que ele é sustentado por baterias, né? Inclusive alguns utilizam baterias de moto, carro ou até de caminhão, por exemplo, né? E ele consegue manter o computador e os equipamentos a ele ligados durante um certo tempo. Quanto tempo? Vai depender da bateria que você tem e do quanto esses equipamentos que estão ligados consomem. Como se fosse lá um power bank, né? Só que o power bank ele seria para carregar seu celular, né? Aqui ele seria para manter o computador ligado. Beleza? Vamos então para a próxima questão, questão de número 26 também dessa nossa mesma banca, só que aqui agora é da Transpetro, né? Se não me engano é um braço da Petrobras, né? Considere o texto abaixo. Curiosidades sobre o carnaval. Bom, aí eu tenho um texto aí, né? O trecho acima digitado no Word de 2010 pode ter sua formatação modificada para ressaltar as palavras afoxés, frevo, maracatu e curso. Então, são palavras que estão aqui no texto e ele quer que essas palavras sejam dadas modificadas para que elas possam ser ressaltadas. Então, eu tenho aqui que, de alguma forma, achar algo que possa dar uma destacada nessas palavras. Bom, vamos lá. Ao clicar no botão, esse botão aqui é o botão de alternar entre maiúsculas e minúsculas, né? É esse botãozinho que eu tenho aqui, ó, na guia página inicial, aqui no grupo fonte, esse botãozinho maiúsculas e minúsculas. E ele serve para colocar a primeira letra de cada frase maiúscula, todas minúsculas, todas maiúsculas. Colocar cada palavra em maiúsculas ou alternar maiúsculas e minúsculas, o que está maiúsculo fica minúsculo e o que está minúsculo fica maiúsculo, né? Nesse caso aqui, na alternativa A, ele está falando que eu usaria esse botão para colocar cada palavra em minúscula, né? Em maiúscula, perdão. Colocar cada palavra em maiúscula. Olha só, eu não tenho a opção. Tenho a opção de colocar cada palavra em maiúscula, ela vai colocar a primeira letra de cada palavra, né? Isso não vai me dar destaque, dá até um certo destaque, né? Mas olha só a alternativa B. Eu posso escolher para colocar as palavras todas em maiúsculas, né? A palavra inteira, né? Se eu selecionar as palavras. Então, por exemplo, selecionei aqui a palavra afoxés, né? Eu vou nesse botão, eu posso colocar, olha só, tudo em maiúsculo. Isso vai dar um destaque maior, né? Você já vê, aquela palavra já te chama atenção porque está tudo maiúsculo. Faz mais sentido. Bom, vamos ver as outras alternativas. Clicar nesse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho, e aí ele indica a tecla de atalho, ele serve para colocar cada palavra em maiúscula, né? Que seria basicamente essa opção aqui, só que ele está indicando o botão errado, porque esse botão aqui é o botão onde a gente pode, onde a gente pode aumentar o tamanho da fonte ou diminuir o tamanho da fonte, ok? Posso aumentar
ou diminuir o tamanho da fonte. Na verdade, acho que até essa imagem deve estar errada, que seria o de diminuir. Então, eu não coloco maiúsculas e minúsculas nele, né? Ele serve apenas para aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Letra capitular. O que é a letra capitular? É um recurso disponível, por exemplo, em revistas, por exemplo, né? Fica aqui ó, na guia inserir, texto, letra capitular, revista, jornal, usa bastante. Eu só consigo colocar uma letra, porque é a primeira letra, por isso que ela chama letra capitular, a primeira letra vai ficar em destaque. Então, como essas palavras que ele está falando estão no meio do texto, né? Frevo, afoxés, enfim, essas palavras estão no meio do texto, elas não poderiam utilizar a letra capitular, porque aí eu quebraria, eu teria que quebrar o parágrafo e só a primeira letra que ficaria em destaque, né? Então eu acho aqui, né, e é isso que o gabarito está indicando, que a alternativa B é a melhor opção. Você clica no botão maiúsculas e minúsculas e ele vai, você pega a opção lá de colocar todas as letras dessas palavras, você colocar em letras maiúsculas, certinho? Tranquilo? Vamos lá então, vamos seguir a nossa correção. E aí, como é que tá aí? Tá comigo ainda? Acordado? Vamos lá. Aproveita que você tá aí em casa, se tiver com soninho, dá uma levantada aí, não deixa o sono te vencer não. Vamos lá que ainda tem muita questão pra gente fazer, beleza? Vamos lá então, questão 27, Sesgran-Hill. A figura abaixo produz de forma ampliada um botão representativo de um recurso do Word 2016 em português. Esse recurso, deixa eu só conferir aqui, eu não sei se eu vou ter ele aqui, tenho sim. É esse botãozinho aqui, ó, Imagens Online. Eu não tinha certeza da minha versão do Office, mas sim, 2016. Aonde eu tenho aqui, ó, Imagens Online. Então, o que ele faz? Antigamente, né, vamos voltar aí bastante tempo para trás, a gente não tinha internet. Então, o que acontecia? Quando você instalava o pacote Office, vinha uns negocinhos nele, umas imagens, ilustrações, que se chamavam cliparts, né? Os cliparts, nós tivemos eles por muito tempo, né? Só que eles já eram já vinham instalados no meu computador, às vezes eu conseguia baixar mais, naquela época a internet era lenta. Mas com o passar do tempo, a gente conseguiu a possibilidade, né, de procurar imagens mais específicas, imagens do que realmente você queria, né? Eu queria uma casa assim, assado, uma casa do teto vermelho, na cor amarela. Então você conseguia pesquisar na internet imagens de uma forma mais específica. Então, a partir da versão 2013 do Office, a Microsoft ela meio que abandona a ideia dos cliparts e você tem a opção de pesquisar imagens online. Vai utilizar aqui o Bing, que é o buscador da Microsoft, é o concorrente do Google, né? E você vai pesquisar imagens, animações, áudios e vídeos aí para você poder inserir nos seus documentos, apresentações do PowerPoint, planilhas do Excel, enfim. Beleza? Bom, dito isso, então o que ele faz, né? Vamos voltar lá para nossa questão. Esse botão cria um hiperlink para uma área do próprio documento? Não. Abre o navegador Edge para acesso à internet? Não, né? Não vai abrir para navegar na internet. Você encontra e insere imagens de várias fontes online no documento. Essa é a opção que parece mais correta, né? D. Localiza e insere vídeos de fontes online no documento. A gente não insere vídeos nos documentos do Word, né? A gente vai inserir vídeos ali nos arquivos do PowerPoint, por exemplo, né? E insere imagens arquivadas no computador. Não, aí eu tenho o botão, ó, lá na guia inserir, nós temos aqui o botão imagens para isso, né? Beleza? Então, a alternativa aqui correta é a alternativa C de casa. Ele encontra e insere imagens de várias fontes online no seu documento. Belezinha? Questão aí também tranquila. E aí, essa aqui é o seguinte. Aí você já tem que estar mais antenado às versões mais novas do Office. Provavelmente nesse edital ele cobrava isso, né? Porque você vê que é uma prova que cobra a versão mais recente do sistema operacional Windows 10, né?
e também cobra aí o Office na sua versão mais nova. Também é importante você atualizar os seus conhecimentos, né? Então, por isso que é importante você o seu estudo constante, ok? Vamos lá então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 28, grandinha ela, né? Mas vamos lá. Um usuário tem 2 arquivos, material e ensaios, na pasta laboratório. Então, ele tem uma pasta, que é laboratório, e lá tem 2 arquivos, material e ensaios. E relatórios financeiros, um outro arquivo, na pasta administrativo. A pasta laboratório está na raiz do C, do computador. E a pasta administrativo na raiz do D, que é um drive externo. O usuário arrasta o material e ensaios da pasta laboratórios para a pasta laboratório B do disco D e recorta arquivos do relatórios financeiros da pasta administrativa, colando na pasta administrativo B, na pasta do disco C. Caramba, vamos fazer isso com calma aqui. Inclusive, se você se deparar com uma questão dessa na sua prova, aí te recomendo fazer isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer um desenho aqui, né? Então, olha só. No nosso exemplo, essa pessoa tem 2 discos. Vamos representá-los aqui, né? O disco C, 2 pontos, e o disco D, 2 pontos. Aí ele fala assim, ó, que ele tem 2 arquivos, material e ensaios, na pasta laboratório. Então, ele tem uma pasta que se chama laboratório, vamos colocar aqui a pasta laboratório, né? Não vou desenhar a pasta não. Só colocar aqui, ó, embaixo. Dentro de C, ele tem laboratório. E dentro de laboratório, ele tem, ó, 2 arquivos. Então, dentro de laboratório, ele tem os arquivos material e ensaios. Beleza? Na pasta laboratórios. E relatórios financeiros na pasta administrativa. Lá na frente a gente vai ver que a pasta administrativa está aqui. Então, em D ele tem a pasta administrativa. E lá ele está falando que ele tem relatórios financeiros, que é um arquivo relatório, vamos abreviar, financeiros, aqui na pasta administrativa, beleza? Bom, o usuário arrasta o arquivo material, ensaios, tá, é um arquivo só, agora que eu entendi, não são 2 arquivos. Vou melhorar isso aqui então. Um arquivo. Desculpa, atualizar. Ele arrasta esse arquivo material ensaios da pasta laboratório para a pasta laboratório B do disco externo D. Então, agora ele criou uma outra pasta, né? Ele criou uma pasta que se chama laboratório B, aqui no disco D, né? E aí ele arrastou esse arquivo. Quando ele arrasta, voltando lá para o nosso primeiro exemplo da aula, né? Eu tenho discos diferentes, eu tenho o disco C e o disco D. Quando eu arrasto, eu crio uma cópia aqui. Então, a partir de agora, eu mantenho esse arquivo aqui, mas eu também tenho uma cópia aqui, material e ensaio, ok? Então, eu tenho uma cópia desse arquivo aqui até agora, né? Ele arrastou, ele criou uma cópia. Continuando, o usuário arrasta o arquivo material e ensaios da pasta laboratório para a pasta laboratório B do disco externo D. Aí ele recorta o arquivo relatórios financeiros da pasta administrativo e cola na pasta administrativo B. Então agora ele criou uma outra pasta. Ele criou agora uma pasta administrativo B aqui no C.
Então, ele acabou de citar que ele tem uma pasta que se chama administrativo B. E aí ele recorta esse arquivo que está aqui, ele recortou esse arquivo que está aqui, e aí agora ele vai colar. Então ele recortou o arquivo que estava aqui, ó, recortou e colou aqui, ou seja, deixa de existir lá no disco D, na pasta administrativo, e passa a existir agora na pasta administrativo B do disco C. Deixa eu colocar ela lá. Relatórios financeiros era o nome do nosso arquivo. Relatório, desculpa a letra, financeiros. Bom, dito isso, vamos lá. Agora é só a gente olhar lá para a nossa lousa e vamos lá. A alternativa A diz assim, ó. Os arquivos permanecem em seus locais de origem e são criadas cópias nas respectivas pastas. Nem todos, né? Porque ele falou que recortou, então isso não acontece. Alternativa B. O arquivo relatórios financeiros é mantido na pasta de origem. O arquivo relatório financeiro, ele falou que ele recortou, que ele tirou daqui para cá, né? Então não é mantido na pasta de origem. Aí já está errado. Alternativa C. O arquivo relatórios financeiros é movido da pasta de origem e o arquivo, até aqui está certo, né? Porque olha só, vamos voltar aqui. Esse arquivo ele é removido da pasta de origem porque ele foi para lá, né? E o arquivo material de ensaio é mantido na pasta de origem. Sim, por quê? Porque aqui ele copiou, né? Então ele manteve aqui, mas ele colocou aqui também uma cópia. Porque são discos diferentes, e aí discos diferentes, quando a gente clica e arrasta, os arquivos são copiados. Diretórios, discos iguais, arquivos movidos, diretórios e discos diferentes, arquivos copiados. Continuando, são criadas cópias de cada arquivo nas respectivas pastas de destino desse arquivo, né, pelo que eu entendi. O arquivo relatório financeiro é mantido na pasta administrativa, não porque ele já falou que era movido, então aí já está errado. E os dois arquivos são removidos, não são removidos, porque eles, ele clica e arrasta, então ele é copiado. E só o segundo que é removido, né? E são criadas cópias nas respectivas pastas de destino. Então, a primeira afirmação já está errada, não pode ser essa, então a alternativa correta aqui tem de ser a alternativa C de certa. Beleza? Bom, o que você precisa guardar aqui? É um tema que nós vimos, acho que essa é a terceira questão só na aula de hoje, né? Quando eu tenho diretórios diferentes, eu tenho o diretório C e o diretório D, né? Se eu clico e arrasto um arquivo daqui para cá, esses arquivos eles são copiados, ok? Ou seja, eu tenho uma cópia aqui e eu fico com uma outra cópia aqui. Quando os diretórios são iguais, aí os arquivos são movidos. Se eu tenho duas pastas no mesmo diretório, C, uma pasta A e uma pasta B, se eu clico e arrasto um arquivo dessa para esta, o arquivo ele é movido, porque o diretório é o mesmo. Beleza? Tranquilinho? Guardem esse conceito, as bancas utilizam bastante. Quem está aí, por exemplo, para fazer provas da VUNESP, a VUNESP cobrou recentemente várias questões sobre esse conceito. Inclusive esse conceito quando a gente vai remover um arquivo do computador, quando a gente manda um arquivo para a lixeira, né? Porque quando a gente manda um arquivo para a lixeira, se o arquivo tiver em um disco local, ele vai para a lixeira. Agora, se for um disco externo, o arquivo não vai para a lixeira, ele é excluído de forma permanente. A VUNESP, por exemplo, cobra esse tipo de informação também. Várias vezes ela cobrou recentemente. Então, alternativa 28, para a gente finalizar ela, a alternativa correta é a C. Ok? Questão 28, a alternativa C de casa. Bom, bora continuar aqui. Um usuário, agora questão 29, né? Um usuário do PowerPoint 2016 em português, ao criar uma apresentação, precisa mostrar o modo de exibição leitura. Para isso, ele deve clicar no seguinte ícone, o ícone da alternativa A, né? Esse é o um modo de exibição, que é o modo leitura, né? Fica lá
no PowerPoint, né, nós temos os modos de exibição. Deixa eu projetar aqui o PowerPoint para você, ó. Chamar minha amiga Lupa, chamar minha amiga Lupa para facilitar a nossa leitura. É esse modo que a gente tem aqui embaixo, esse modo que a gente tem aqui embaixo, ok? Beleza? Depois a gente tem ali a classificação de slides na alternativa B, né? Opa, deixa eu fechar aqui e voltar lá para o Word. Depois na alternativa C para iniciar o modo de apresentação de slides. E depois a gente tem lá os layouts de slides, né? Então a alternativa correta ali da 29 é a B de A de amor, perdão. A de amor, ok? 29, A de amor, beleza? Questão 30, olha lá, teclas de atalho de novo, né? Um usuário do Windows 10 utilizando o Word 2016 em português desejam que sejam mostradas e fixadas simultaneamente todas as janelas com aplicativos abertos, para depois usar as teclas de direção e assim selecionar o aplicativo que irá utilizar. Para isso, poderá pressionar e soltar a seguinte combinação de teclas de atalho, Ctrl Alt Tab, ó. Aí ele abre essa opção, aqui no meu caso eu só estou executando esses dois programas, e aí eu posso executar o que eu quero, o Word ou o PowerPoint. Ao invés de dar Alt Tab, por exemplo, eu aperto Ctrl Alt Tab, e aí ó, eu posso selecionar qual programa que eu quero, beleza? Então a alternativa correta da 30 é a alternativa E de escola, essa aqui que é a alternativa correta da 30. Ele abre esse modo para eu selecionar qual é o programa que eu quero abrir. Combinado? Bora então para a próxima questão, agora a questão de número 31. Nos navegadores web é comum que em uma mesma janela o usuário abra muitas guias, cada uma delas mostrando uma página diferente. No sistema operacional Windows, que atalho de teclado pode ser usado em qualquer um dos navegadores Chrome, o Edge, o Mozilla, para criar uma guia nova, né? Ctrl T de Tab é o padrão que a gente tem, né? Quando a gente quer criar uma guia nova, a gente, por padrão, aperta Ctrl T, ó, e o navegador abre uma nova guia. Então, deixa eu fechar aqui, ó. Ctrl T, se você tem conexão à internet, mas dá para ver aqui, ó. Ctrl T abre uma nova guia, beleza? Tranquilinho? Ctrl T é meio que padrão, aqui ele cita esses navegadores aqui, eu utilizei inclusive um navegador diferente, mas sem problema nenhum. Ctrl T, alternativa B é a sua resposta, beleza? Vamos lá então para a questão de número 32. Questão de número 32 diz assim: uma empresa tem uma intranet. O que é uma intranet? Intranet, lembra? É a rede interna, né? Fortemente protegida. Porém, deseja dar aos seus funcionários uma forma de estabelecer uma conexão segura do computador em sua casa, à internet da empresa, estando ligado à internet. Isso dará ao funcionário a impressão de que está dentro da intranet da própria empresa. Para isso, deve estabelecer uma... Então, olha só, quando a gente quer aumentar, falou lá que quer aumentar a segurança da intranet, né? Ou seja, você quer criar uma rede direta entre dois pontos, né? Nesse caso aqui, o funcionário vai estar lá na casa dele, quer acessar a intranet, ou seja, ele vai usar o recurso de extranet, né? E você quer criar como se fosse uma rede própria. Aí você utiliza o famoso vai para Nárnia, né? Que é o VPN, né? Que é quando a gente utiliza aí uma rede mais segura e criptografada. Beleza? Então aqui, ó, a alternativa correta da 32 é a alternativa E de escola, VPN. Beleza? Tranquilo? Vamos então para a nossa próxima questão. Questão agora 33. E ela diz o seguinte, ó. A planilha abaixo, aliás, a planilha, daqui a pouco eu dou um zoom para a gente melhorar aí. Mostra a produção nacional de petróleo em metros cúbicos entre 2015 e 2017. Que fórmula pode ser usada na planilha em qualquer célula fora dessa tabela, né, dos valores que estão sendo apresentados,
para apresentar na produção de julho de 2016 de forma correta. Vamos dar uma olhada aqui então, ó. Então, eu tenho essa planilhazinha aí. Ó, vou deixar a planilha na tela para você, e aí você acompanha comigo aí no seu material as alternativas que você tem lá embaixo, beleza? Então, olha só. Quando a gente quer procurar um valor na planilha, provavelmente a gente quer utilizar as funções proc, ok? Inclusive aqui só tem as opções de proc, né? O que a função proc faz? Aliás, a gente tem duas aqui, proc-c e proc-v e proc-h, né? Proc-v de procurar na vertical e proc-h para procurar na horizontal. Geralmente, para concurso, a gente utiliza a proc-v. Por quê? Por uma questão de exibição. É muito mais fácil eu mostrar no papel uma planilha que eu consiga para buscar algo na vertical do que na horizontal. Geralmente a prova vem na vertical, né? E para eu utilizar a proc-h, eu trabalho muito na horizontal. Ela vai procurar por colunas, né? Então, geralmente a gente tem a proc-v, mas basicamente elas fazem a mesma coisa, só que uma procura na vertical e a outra na horizontal. Então, vamos voltar aqui na tela, ó. O que ele quer procurar? Ele quer que ele procure em algum lugar lá, ele digite e apareça a produção de junho, né? Deixa eu só confirmar o mês aqui. De julho, perdão, julho aqui de 2016. Ele procura um modo de pesquisar isso, né? Então, olha só. A proc-v, ela vai procurar e ela tem um padrãozinho. Qual que é o padrão dessa função? Olha lá, vamos abrir o Excel para você, para a gente seguir, inclusive, com o Excel. Quando você digita lá, ó, igual proc-v, ele já fala o que eu vou ter que colocar. Ó. O valor procurado, então o que eu quero pesquisar, a matriz, a tabela que eu quero considerar, o número do índice da coluna, ou seja, qual coluna eu vou considerar. E aqui, procurar intervalo, esse daqui, basicamente a gente vai colocar verdadeiro ou falso. Tá? Geralmente a gente utiliza zero, que significa falso, que é para que procure, caso não encontre aquilo que a gente quer, ele procura o mais próximo disso, tudo bem? Vamos lá então? Então no nosso exemplo, olha só, o que a gente quer aqui procurar? O mês de julho, certo? Então a minha função tem que começar igual proc-v, abre parênteses, entre aspas, julho, que é o que eu quero procurar, ele quer procurar o mês de julho. E ele quer procurar numa tabela, certo? Então, eu poderia colocar, por exemplo, o dia 3, que é aqui os meses, até E14, por exemplo, né? Ou seja, em todo esse intervalo, a hora que aparecer a palavra julho, você mostra uma determinada coluna para mim. Que coluna ele quer procurar? Ele quer que seja mostrado o valor de 2016. Que se a gente for ver a terceira coluna, porque a primeira coluna é mês, a segunda coluna é o ano de 2015. Na terceira coluna eu tenho o ano de 2016. Na quarta coluna o ano de 2017. E aqui crescimento. Então eu quero, quando eu digitar para julho, eu quero a produção de 2016. Eu quero aqui, ó, a terceira coluna. Então a minha fórmula ficaria assim, até por enquanto, ó. Igual proc-v, ponto e vírgula. Igual proc-v, abre parênteses, aspas, julho, né, que é o mês que eu quero que ele procure, ponto e vírgula. A tabelinha que eu vou considerar, ó, dia 3 até E14, né, são os meses aqui, certo? Ponto e vírgula, aí eu vou indicar qual que é a minha coluna, no meu caso é a terceira, né, primeira, segunda, 2016 está na terceira, ponto e vírgula zero, porque se ele não achar, ele procurar o mais idêntico possível disso para mim. Tem uma alternativa que parece com isso? Tem a alternativa de dado, ó, igual proc-v, julho, que é o mês, dia 3 até E14, a terceira coluna e zero. Tudo bem? Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. Deixa eu ajustar aqui o zoom. Então, questão 33, alternativa D. Questão 34,
voltamos aí para a banca VUNESP, diz assim, ó, em um computador com o Microsoft Windows 7 instalado em sua configuração original, o usuário clicou com o botão invertido do mouse sobre um ponto vazio da área de trabalho e obteve o seguinte menu de contexto. Às vezes a VUNESP te pergunta o nome dessa janelinha, menu de contexto, porque olha só, vamos lá na tela, ó. De acordo com o que eu clico, ele me dá algumas opções, tá vendo, ó? Beleza? Então, por isso que o nome é menu de contexto, beleza? Porque ele tem diferentes contextos de acordo com o que eu clico. Bom, voltando lá no nosso exercício, ele clicou então na área de trabalho e obteve esse menu de contexto. A opção novo permite que se crie o quê? Então, se eu estou lá na área de trabalho e eu tenho as opções novo, aqui eu vou ter a opção de criar uma pasta e um atalho, basicamente, né? Ó, vamos lá para a página inicial, ó, botão direito, novo, eu posso criar basicamente, uma pasta ou um atalho, tá? Aqui vai depender dos programas que eu tenho instalado, isso não é padrão. Então, vamos voltar lá. Então, a opção novo permite que eu crie um novo atalho, né? Eu não vou ter pasta aqui, provavelmente, porque senão competiria. Alternativa B, um novo atalho. Beleza? Questão facinha também, tranquila. Questão 35. No Windows 7, em sua configuração original, um usuário pressionou uma ou algumas teclas do atalho para apagar o arquivo selecionado na imagem a seguir e receber essa mensagem. Então, olha só, ele selecionou esse arquivo aqui, ele apertou alguma coisa e apareceu essa janelinha que pergunta assim, ó, tem certeza que deseja excluir? Olha aqui, ó, permanentemente, essa aqui é a chave da questão. O arquivo tal. As teclas pressionadas para que essa mensagem fosse recebida foram... Então, olha só, quando eu aperto no Windows 7, quando eu aperto a tecla Delete, eu mando o arquivo para a lixeira. E aí ele fala, a pergunta é, você tem certeza que você deseja mover esse arquivo para a lixeira? Observação, no Windows 10, essa janelinha da tecla Delete não existe mais. Então, quando eu aperto lá Delete, o arquivo ele já é movido para a lixeira, né? Eu acho que até ficou mais lógico isso. Por quê? Porque quando você deleta, você move um arquivo para a lixeira, né? Quando você move o arquivo para a lixeira, você tem como recuperar ele, porque você basicamente tem duas opções dentro da lixeira. Ou você vai restaurar o arquivo, ele volta para o seu local de origem, ou você vai excluir de forma definitiva o arquivo. Mas e quando eu quero excluir o arquivo de forma permanente, eu já tenho certeza que eu não quero que esse arquivo vá para a lixeira, eu já quero excluir ele de vez. Aí, olha só, vamos lá na tela, ó. Eu quero excluir esse arquivo de forma definitiva. Shift Delete. Quando você aperta Shift Delete, ele pergunta se você quer mover esse arquivo, você quer excluir, perdão, né, esse arquivo de forma permanente, sim ou não. Vou dar um não aqui, porque eu não quero excluir esse arquivo agora, né? Então, a alternativa correta aqui é Shift Delete, alternativa C de casa, beleza? Só para a gente dar uma relembrada aqui, ó. Quando eu clico em Delete, eu movo o arquivo para a lixeira. Isso quer dizer que eu não estou excluindo o arquivo de forma permanente. Eu posso recuperar ele, eu posso restaurar esse arquivo, se assim eu desejar. Tudo bem? Shift Delete, ele vai me dar a opção de excluir esse arquivo sem mandar para a lixeira. E aí eu estou excluindo ele de forma permanente. Então guarda isso. Quando você exclui o arquivo de forma permanente, você não recupera mais ele, ok? Professor, mas eu tenho um programinha lá que recupera. Olha só, para concurso público, você pode ver que as questões geralmente iniciam assim, ó. No Windows, em sua configuração original. Então, a gente fala, né? A informática para concurso é um pouco diferente da informática do dia a dia. Por quê? Exatamente por isso, porque a gente tem que conhecer o que é padrão, o que no dia a dia nós temos outros programas que às vezes desenvolvem funções que não são padrão. E aí, se você mistura isso na hora da prova, você provavelmente pode perder aí uma questão. Tudo bem? Vamos então para a nossa próxima questão, questão de número 36. Olha lá na tela comigo. Assinale a alternativa que indica a quantidade de formatações de textos aplicada na palavra estância, que são possíveis de se imprimir, né? Ou seja, vai sair na impressão.
editada no Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão. Então, olha só, a palavra tem aqui, Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia. A palavra estância, você dá para perceber que ela tem as seguintes formatações, né? Negrito, o traço está mais forte, ela está deitadinha, né? Como é que chama esse efeito? Itálico. E ela tem um risquinho embaixo, como é que chama esse efeito? Sublinhado. Você consegue perceber um outro efeito também? Se você analisar, a palavra estância está com um risco no meio dela. Esse efeito nós chamamos de taxado. Então, nós temos, na hora de imprimir, esses efeitos sairão, que são negrito, itálico, sublinhado e taxado, ou seja, 4 efeitos. E por que que ele usa aqui? Olha só que interessante, são possíveis de se imprimir. Porque, são possíveis de se imprimir. Porque aqui eu tenho um efeito que está aqui, esse, onde tem esses caracteres e essas bolinhas aqui no meio, né? Você lembra o nome disso? É o efeito, a opção de mostrar tudo, que mostra os caracteres não imprimíveis. Lembra? Na aula eu sempre falo, exibem os caracteres não imprimíveis. Por que não imprimíveis? Porque eles não saem, você não gasta tinta na impressão para imprimir um espaço, uma quebra de página, uma quebra de parágrafo ou tabulação. E esses caracteres são exibidos quando você utiliza o mostrar tudo. Ok? Então, achei legal essa afirmação aí, até para não ter aí nenhum problema quanto a recurso, né? Porque alguém poderia falar, tem um outro recurso, que é o recurso mostrar tudo. Por isso que ele colocou, deixou claro lá, ó, são possíveis de se imprimir. Olha só que bacana. VUNESP evitando recursos aí, hein? Tudo certo aí, Igor? Vamos lá, segue, taca ali pau, dá para ir até as 11h30 hoje, Igor? O Igor falou que dá para ir até mais, tá? Então, acho que até umas 3 da manhã a gente termina a correção aí. Beleza, pessoal? Vamos lá? Questão 37. Um usuário está redigindo um documento no Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão e precisa colocar o sinal monetário do euro. Para isso, ele precisa acionar o ícone. Então, destes aqui, qual que me permite colocar um símbolo que eu não tenho no meu teclado, né? Acho que até já deu a dica, porque ele colocou o nome, ele poderia até ter ocultado, né? Alternativa A, símbolo, que fica aqui ó, na guia inserir, símbolos, e aí você tem os símbolos que você pode incluir, um deles, inclusive, é o símbolo aí do euro, ok? Então, alternativa A. Smart Art são aqueles organogramas, lembra? Antigamente a gente tinha organogramas, o nome foi atualizado para Smart Art. São aqueles gráficos, né, de hierarquia, ciclo, por exemplo. Os gráficos, que também estão lá na guia inserir, indicador, que é a gente poder criar pontos de referência dentro do meu documento, né? E referência cruzada é onde eu chamo os indicadores, beleza? 38, tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010 em sua configuração padrão. Então, criou uma planilhazinha aí, uma coluna A, 7 células, a 6 está vazia, ele fala assim, na célula 7, contém a forma, conte valores, olha só, eu acho que deve ser, sei lá, acho que é a 4ª questão hoje, que a gente está trabalhando com conte valores. Então, eu falo para você, tem um padrãozinho, faça as questões da banca que você vai fazer o concurso, porque tem um padrãozinho. Então, você começa a pegar quais as funções mais utilizadas, quais são os botões, as teclas de atalho mais cobrada, e isso te ajuda muito na prova. Você consegue ir para a prova tranquilamente com 70% das questões que você já fez, questões iguaizinhas. Falando questões iguais que você já fez. Você pode ir com 100% do conteúdo, mas questões que você já fez, você consegue ir com 60%, 70%, se você pegar aí os últimos 3, 4 anos da sua banca, né? Então, vai fazer uma prova, procura as provas anteriores e faça. É isso que a gente está fazendo aqui. Bora lá, então? A célula 7 contém essa fórmula aí, que é a conte.valores de A1 até A5. Né? Então, ele está me indicando ó, que eu tenho 5. O que faz a conte valores? Né? A gente viu a conte C, que é uma variação, por exemplo. Né? A conte valores serve para indicar quantas células possuem um valor. Tá? Então, esse valor pode ser numérico, pode ser uma letra, pode ser um espaço, mas se for um valor, ela vai ser contada. Ela só não vai ser contada se a célula estiver vazia. Observação, 0 não significa que a célula é vazia. Tá? Então, muito cuidado com isso. Bora lá, então. Se o usuário alterar o conteúdo da célula A1 para um texto,
Até agora continua 5. Se eu colocar aqui a palavra aula, não, continua 5. Alterar o conteúdo da célula A2 para o valor 0. Lembra que eu te falei que valor 0 é um valor. 0 é um valor numérico. Então, ele continua contando essa célula, ok? Alterar o valor da célula 3 para um espaço em branco. Opa, aí espaço em branco vai contar? Se eu tiver um espaço em branco, tiver lá espaço, né? Um espaço significa que eu tenho algo colocado naquela célula. É um espaço em branco. Então, é um valor. Isso em desenho, né, ficaria difícil de representar. Por isso que ele escreve que fez isso. Ele só deixa de contar se eu não tiver nada, se eu deletasse o valor, por exemplo. E aí, a célula 4, apagar o conteúdo da célula 4, selecionando a célula e pressionando o delete. Aí eu deixo de contar. Aí aqui o meu contador já foi para 4, beleza? Até agora. E alterar o conteúdo da célula 5 para uma fórmula, igual a soma de A1 até A4. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, eu vou ter um contador agora contando 4 células com algum valor, né? Então, a alternativa correta vai ser a alternativa D de dado, beleza? Faça o teste lá na sua casa, pega o Excel, monta essa planilhazinha, refaz esse exercício, ok? Isso é também muito bom para a sua prova. Beleza? Vamos então para a próxima questão. Questão 39. Uma planilha em branco do Excel 2010, sua configuração padrão, um usuário digitou igual 9/2 na célula A1 e pressionou Enter. Em seguida, a alternativa com o resultado correto que é exibido nessa célula é... Aqui tem até uma pegadinha, porque é assim, ó. Vamos ver na prática, inclusive. Quando a gente pega aqui no Excel, ó, se eu colocar assim, ó, 9/2, ele já vai entender que isso aqui é uma data, ó, e ele vai colocar 9 de fevereiro. E aí, quando a gente vai lá para o exercício, olha só, o exercício, ele tem até essa opção na alternativa B. Só que se você não se atentar que aqui ele colocou igual 9/2, e aí é que tá a pegadinha. Aí é que você tem que ter as manhas, aí é que você tem que fazer as provas para você conseguir pegar essas malícias, né? Por isso que é importante fazer questão, por isso que é importante fazer provas. Quando ele coloca um igual, ele indica que ele vai chamar uma fórmula. E aí 9/2 significa dividir 9 por 2, porque o barra é o operador no Excel que a gente utiliza para divisão. Então, igual 9/2, ele vai me mostrar o resultado que é 4,5, a alternativa aí, ó. Vamos fazer na prática, ó. Agora, se eu coloco igual 9/2, agora a história muda, 4,5, porque ele dividiu 9 por 2 e 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Beleza? Tranquila essa também, né? De novo aqui, muito cuidado com as pegadinhas, aquelas questões que você, se você não tiver um olhar mais atento, se você não fizer outras provas, você vai ver que você vai ter aí alguma dificuldade na hora de acertar elas. Por isso que é importante fazer as provas anteriores, para a gente poder acertar as questões. Beleza? Vamos então voltar lá para a nossa provinha, questão de número 40. Tá quase acabando, aguenta aí comigo. Questão de número 40 versa sobre o PowerPoint. Ela fala assim, ó. Tem-se a seguinte imagem no painel de animação de 5 autoformas em um slide criado no Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original. Aliás, nós vimos isso daqui hoje, né? Só que a questão versava sobre outro assunto. Porque a prova é a mesma, né? A prova da Prefeitura de Cananéia, de 2020, só que ela perguntava sobre outra coisa. Então, de novo, 1, 2, 3, 4, 5 significa eu vou ter esse primeiro aqui, depois, na hora que eu clicar, vou ter o segundo, o terceiro e assim por diante, né? Aqui são as apresentações. Aqui o mouse significa que eu vou clicar. O nome das figuras e aqui o tempo de duração. Agora ele está me perguntando assim, ó, assinale a alternativa que indica qual será a primeira autoforma a ser exibida no slide. Olha só, a primeira autoforma é essa que tem o número 1, que é o retângulo 4. E aí, ó, olha só, a alternativa A traz ela. E ele traz um negócio muito importante, que é o apenas.
Professor, mas por que apenas? Porque, olha, se a gente olhar aqui no tempo de apresentação, esses aqui estão meio que juntos. Só que aqui eu tenho cliques diferentes. Ó, eu tenho primeiro clique, segundo clique, terceiro clique, quarto clique, quinto clique. Então, o primeiro, ele está me perguntando qual indica a primeira autoforma. A primeira autoforma é o retângulo 4. Então, quando eu clicar com o mouse, é ele que será exibido, né? Aí vai aquela coisa que eu falo para você, que você tem que fazer questão. Você tem que fazer no seu computador para você pegar essas manhas, beleza? Vamos então para a nossa próxima questão, questão 41. Vamos lá, traz uma historinha para a gente e fala assim, ó. No Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, um usuário criou uma apresentação com 10 slides. Sem nenhuma animação ou transição de slides. No slide 4, ele adicionou um botão de ação, aqueles botões que a gente pode criar um atalho, né? Vai para o último slide, vai para o primeiro slide, encerra a apresentação, enfim. Com a ação de ir para o slide 10. Então, tinha um link, né? Um atalho, um botão que levava do slide 4 para o slide 10. No slide 5, ele adicionou outro botão de ação, também com a ação de ir para o slide 10. No slide 10, ele adicionou o botão de ação com a ação de ir para o último slide exibido, como apresentado na imagem a seguir. Então, olha só, ele criou esse botão e ele colocou a opção ir para o último slide exibido, beleza? Ao iniciar o modo de apresentação, o usuário navegou pelos slides de forma sequencial e chegou ao slide 9. Então, ele foi andando um por um. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou no 9. Ele pressionou Enter e foi exibido o slide 10. Quando a gente aperta o Enter lá no PowerPoint, a gente vai para o próximo slide. Assinale a alternativa que indica o resultado da ação ao se pressionar o botão de ação do slide 10. Qual que é o botão de ação? Voltar para o último slide exibido. E qual que era o último slide exibido antes? Era o slide 9. Então, ele volta para o slide 9, que está lá na alternativa C de casa, ok? Esse é o nosso gabarito. Por que ele contou toda aquela história, então, de botão do slide 4, do slide 5? Porque se ele estivesse no slide 4 e clicasse naquele botão do slide 4 que leva para o slide 10, quando ele clicasse nesse botão do slide 10, ele voltaria para o slide 4, entendeu? Porque o botão volta para o último slide exibido. No caso aqui, ele foi sequencial, ele não usou esses botões, né? Porque o botão ele só funciona quando você clica na ação. Então, até por isso que eu creio que ele colocou aqui a alternativa B, que é a alternativa errada, como uma das opções. Porque aí o usuário pode pensar, olha, que chegou no 5, ele já foi para o 10, e aí clicou no botão, volta para o 5, né? Mas, na verdade, eu tenho que clicar no botão de ação para que ele execute a sua ação. Beleza? Então, aqui vai uma outra dica para você aí na hora de você fazer as suas provas, né? Você deve prestar atenção no que está sendo dito, no que está sendo escrito lá. Por quê? Essas informações são importantes para que você consiga resolver aí a sua questão de uma forma correta. Porque se você não se atenta a algum desses detalhes, pode ser que você erra, né? E aí uma questão custa muito caro, né? O preço de uma questão é muito caro, porque por uma questão você pode, a diferença entre você ser chamado ou não, muitas vezes. Tudo bem? Vamos lá então, questão 42. Assinale a alternativa que apresenta a forma de pesquisa mais restritiva a ser feita no site Google. Então, no Google nós temos alguns operadores que a gente pode utilizar, né? Então, por exemplo, eu posso excluir alguma coisa da minha pesquisa, né? Se eu digitar Jaguar lá no Google, teoricamente ele vai buscar para mim o Jaguar animal, por exemplo, e o carro Jaguar, que é muito conhecido, né? Ah, mas eu quero procurar o Jaguar não animal, eu quero procurar o carro. Então, eu posso colocar, por exemplo, Jaguar menos animal. E ele vai pesquisar tudo que tiver na internet sobre Jaguar, mas ele vai excluir o termo animal, né? Existem outros operadores, por exemplo, eu quero pesquisar um notebook que esteja entre R$2.000 e R$3.000. Você coloca dois pontinhos, assim, entre os valores, e aí ele vai pesquisar nessa faixa, por exemplo, né? Entre outros operadores. Vamos dar uma olhada nos operadores que ele apresenta aqui pra gente, ó. Alternativa A, se eu digitar assim, Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, o que vai acontecer? Por padrão, ele vai pesquisar esse termo,
né, de uma forma completa, e em seguida ele vai me apresentar tudo que tiver prefeitura, tudo que tiver municipal, tudo que tiver instância e tudo que tiver Cananéia. Na alternativa B, ele vai pesquisar por prefeitura municipal da instância de Cananéia. Quando eu coloco um termo entre aspas, eu estou limitando aquela busca para aquela sequência de caracteres. Então, você vai procurar prefeitura municipal da instância de Cananéia. Ele vai pesquisar nessa sequência aí, tudo bem? E aí, ele tem lá um outro operador, que é o site dois pontos. Site dois pontos significa que eu vou pesquisar só dentro de um determinado site. Então, ele vai pesquisar, olha só, somente dentro do site www.cananeia.sp.gov.br, apenas dentro desse site, ele vai pesquisar essa sequência de palavras, que é Prefeitura Municipal da Instância de Cananéia. Beleza? A B é mais restritiva que a A até agora. Bom, C. Ele vai pesquisar somente essa sequência de caracteres, Prefeitura Municipal da Instância de Cananéia, nessa sequência, porque está entre aspas. Mas olha só, a alternativa B, ela é mais restrita do que a alternativa A. Por quê? Porque ela pesquisa essa mesma sequência, só que ela pesquisa somente lá no site da Prefeitura de Cananéia. Então, a B é mais restritiva que a C também. Alternativa E. Prefeitura Municipal da asterisco. Asterisco na pesquisa do Google, e aí é asterisco, não vamos infartar os nossos professores de gramática, de português, né? Na asterístico é asterisco. O asterisco na pesquisa é como se eu dissesse qualquer quantidade de caractere ou qualquer coisa que tenha ali depois. Então, Prefeitura Municipal da, e aí, sei lá, uma prefeitura que seja da, sei, né? Da instância de outra cidade, né? Então, é qualquer quantidade de caracteres. Então, até agora B é mais restritiva que D também, né? Por último, a alternativa E, Prefeitura Cananéia. Prefeitura Cananéia vai pesquisar todos os sites que tem a Prefeitura Cananéia, em seguida tudo que tem a Prefeitura, tudo que tem a Cananéia. Então, no nosso exemplo, a alternativa mais restritiva aqui é a alternativa B de bola, Prefeitura Municipal da Instância de Cananéia, essa sequência de caracteres, só que somente apresentada dentro do site da Prefeitura de Cananéia, que é www.cananeia.sp.gov.br. Beleza? Questão tranquila também. Já que a gente está falando de VUNESP, né? Outra busca que a VUNESP gosta muito de fazer também é o file type dois pontos, né? Então, quando você quer pesquisar uma extensão de arquivos, né? Ele tem o Google, os buscadores em geral, você pode utilizar o file type dois pontos, por exemplo, eu quero pesquisar um edital da Polícia Civil, por exemplo, edital, aí sei lá, Polícia Civil ou PC, SP, se for de São Paulo, né? PDFs, e aí ele vai pesquisar somente os sites que tenham edital, né, PCSP, só que sejam uma extensão de arquivo PDF. Isso também é bastante cobrado nessa banca. Então é interessante também você saber desse buscador, é um buscador que a gente vê bem recorrente aí nas provas. Beleza? Bom, vamos então para a nossa próxima questão. Igor, era brincadeira, essa já é a última. Você não vai precisar ficar até as 3 da manhã, né? Vamos lá então, vamos fazer a nossa última questão aí, para a gente poder segundar. Segunda, né? Ao visitar o site da Prefeitura de Cananéia usando o navegador Google na versão 77, o usuário pressionou as teclas Ctrl F. Olha só, eu sempre falo, vou repetir, algumas teclas de atalho, elas caem com mais frequência. Eu falei do Ctrl F lá, nessa mesma banca, falei lá no começo da aula, caiu aqui, tá vendo? E aí, de novo, é importante você conhecer o maior número possível de teclas de atalho. Por quê? Você pode ir por exclusão, se fosse aqui comparando, né, qual que faz isso, qual que faz aquilo, você consegue ir aí, você consegue excluir aquelas que você sabe que não é o que faz. Mas aqui ele não está perguntando o que faz a tecla, né? Porque ele fala, olha lá, ele apertou a tecla Ctrl F para pesquisar um termo e digitou Cananéia.
conforme a imagem a seguir. Vamos dar um zoom aqui para você entender melhor a imagem. Ele pesquisou, Ctrl F, cananeia, aí aqui ó, apareceu 1/12, e aí embaixo foi mostrando os itens que apareceram nessa pesquisa. Bom, assinale a alternativa que indica quantas ocorrências foram encontradas. Então, voltando lá no zoom, a gente vê ó, que ele estava visualizando lá 1/12 significa que ele está vendo 1 de 12 termos, ou seja, encontrou 12 termos. Essa questão também foi facinha, foi tranquila, foi questão dada aí, né? Para quem estuda, foi questão dada, né? Para você acertar aí a sua prova, ok? Então, a alternativa correta aqui, apareceram, alternativa E, 12 itens aí nessa busca. Foram encontradas 12 ocorrências nessa busca. Beleza, pessoal? Bom, então, hoje finalizamos aí 43 questões de bancas diferentes, provas diferentes, né? E continuo dizendo a importância desse nosso curso de correção de provas. É importante que você faça as provas. Se você tem um cargo aí, você está focando em um cargo, já sabe que banca que faz, comece a fazer as provas anteriores dessa banca que faz o cargo que você, a prova para o cargo que você almeja, certo? É interessante você também estudar outras bancas se você não tem um concurso específico, a sua meta é ser funcionário público, né? Não importa aí ainda o órgão. Eu quero ser funcionário público, seja da prefeitura da minha cidade, a prefeitura da cidade vizinha, do estado, do federal, não importa. Então faça provas, né? E aí é sempre interessante você fazer essas provas ao lado do computador, por exemplo, e pesquisar. Por que que a alternativa A é a alternativa A e não é a B? Você pesquisar aí na apostila, no computador, por que que você está errando e está acertando? Porque o simples fato de você fazer conferir gabarito, isso não vai te ajudar muito. O importante é você entender o porquê. Por que que é a A, por que que é a B, por que que não é a D. Esse é o importante, que você entenda onde você errou, entenda onde você acertou. Né? Para que você não cometa os mesmos erros nas próximas provas e para você multiplique esses acertos. Né? Como a gente viu aqui, conteúdos se repetem nas bancas também, nas diferentes bancas também. Né? Então, é importante que você faça várias provas. Tudo bem? Eu agradeço pela sua atenção e te espero aí na nossa próxima aula de correção de prova. Um forte abraço.